Oi, minha gente, como estão todos? Espero que estejam bem. Graças a Deus, apesar de todas as lutas e dificuldades que ainda permanecem, o Senhor vai nos levando adiante, né, irmãos? O Senhor vai nos dando forças, o Senhor vai nos fortalecendo e nós damos graças a Ele por toda esse cuidado que Ele tem tido conosco, com a nossa família, não nos tem deixado faltar nada. E nós damos graças ao Senhor por sua misericórdia em tempos tão difíceis. Ele tem abençoado o seu povo, tem abençoado a sua igreja. E nós somos gratos ao Senhor pela sua imensa graça e misericórdia nesse tempo. Muito bem, nós vamos seguir adiante nosso estudo. Vocês sabem que nós terminamos o estudo das parábolas de Jesus, um estudo temático, não foi um estudo sistemático, foi um estudo temático das parábolas de Jesus. Eu dividi em 3 grupos e são mais de 11 vídeos que estão aí no YouTube, no canal do YouTube da Igreja Cristo Centro. Cristo Centro Oficial, você entra lá, você tem todos esses vídeos lá, você pode recapitular, ou que você ainda, ou se você perdeu algum, ou se você não viu nenhum, eu te convido. Ok? Um estudo muito interessante, muito bom. Muita gente viu e ainda muita gente está vendo. Também eu quero animar você que compartilhe esses vídeos, por favor. Você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, você nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor a muitas pessoas, que não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, que já normalmente há muitas pessoas que nos ouvem. Nós vamos continuar estudando esse mês. Nós estamos falando em nossas igrejas sobre um antes e o depois, falando sobre a vida na carne, a vida no espírito e falando sobre a ética do comportamento ou da conduta cristã. Minha gente, eu aqui, esse tema eu vou falar sobre a ética do comportamento cristão. Estou falando neste momento sobre a ética dos 10 mandamentos. Depois eu quero falar sobre o Sermão da Montanha, a ética que nos foi transmitida por Jesus Cristo e pelos apóstolos. E também quero, antes de orar, quero dizer para você que nós vamos estudar temas interessantes e até polêmicos, como aborto e outros temas importantes, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite tão linda que o Senhor nos dá, me reúno com meus irmãos, juntamente com todos aqueles que todas as quintas-feiras se dispuseram, ó Deus, a aprender a Tua palavra e que juntos, aqui comigo, nós estamos estudando e aprendendo e recebendo do Senhor esses ensinamentos que são tão importantes, ó Deus, para conduzir a nossa conduta diante do Senhor, de maneira que a nossa vida glorifique o Teu nome, que a nossa vida dê testemunho de quem nós somos nesta terra, ó Pai, e que possamos, ó Deus, viver de acordo com a Tua palavra, em obediência à Tua palavra, aos Teus preceitos e às Tuas ordenanças, Pai. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te peço que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ilumine, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós não podemos nada. Precisamos desta revelação, precisamos dessa sabedoria e graça que constantemente o Senhor nos dá quando nos preparamos e nos dispomos a estudar a Tua palavra. Pai querido, eu oro também sempre, como sempre, pelos meus irmãos, por aqueles que estão neste momento conectados, ouvindo e recebendo a Tua palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os encha, que o Senhor os alimente com a Tua palavra, que esta palavra traga cura, traga libertação, Senhor. Como disse Jesus aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que esta palavra possa corrigir nossa vida, nossa conduta e que nós possamos viver cada vez mais de forma que agrada o Teu nome, que glorifica o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite bendita, que o Senhor envie a Tua paz nessa casa, que o Senhor envie a Tua presença, a Tua saúde, a Tua alegria, Pai, Tua segurança, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, estamos felizes e alegres, estamos contentes, Senhor, porque sabemos que será mais um tempo abençoado pelo Senhor em nossa vida. No nome de Jesus, nós oramos, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Nós terminamos, na quinta-feira passada, terminamos falando sobre o primeiro mandamento, né? E nós dissemos algumas coisas interessantes, importantes, né? Porque em todas as nossas decisões, nós devemos considerar o Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, a sua vontade, os seus mandamentos e tratar de obedecê-los de todo o nosso coração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Fugir do mal e se apegar ao bem, é o que nós temos estudado, é o que nós temos tratado de aprender, né? Isso vai introduzir em mim um coração íntegro, né? Uma integridade, um coração íntegro na minha adoração ao Senhor. O que realmente nos pede o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos pede confiar plenamente no Senhor. Se Deus é suficiente, sempre vamos saber que em toda situação Ele nos guia e cuida de nós. Lançando sobre Ele, diz Pedro, o apóstolo Pedro, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Né? Então nós aprendemos a ser fiéis a Deus, nós aprendemos a ouvir a sua voz e obedecer, servir ao Senhor com integridade. Tudo isso é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Hoje nós vamos começar no segundo mandamento. No primeiro mandamento, eu dei um título. Eu vou dar uns títulos, né? Interessantes, né? Nessa ética dos 10 mandamentos. No primeiro mandamento, eu usei o seguinte título: nenhum outro Deus. Não terás outros deuses além de mim. Nenhum outro Deus. Né? Então, o segundo mandamento, ele segue mais ou menos na mesma linha, né? Eu chamo de Deus insubstituível. Deus insubstituível. Deuteronômio 5, 8 e 9. Você sabe que nós vamos estudar os dois textos, são dois textos paralelos, o de Êxodo e o de Deuteronômio. Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Vamos lá, Deuteronômio 5, 8 e 9. Diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Muito bem. O que é um ídolo? Não farás para ti nenhum ídolo. O que é um ídolo? Olha, bem resumindo, é qualquer coisa ou pessoa que tire o nosso foco de Deus. Que tire o nosso... Eu nem vou usar a expressão que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Eu creio que a gente precisa ser um pouco mais refinado e dizer que tira o nosso foco, porque tirar o lugar de Deus na nossa vida já é o fim, né? É quando nós já tiramos o foco de Deus, já começa a ele perder o lugar de importância, de proeminência em nossa vida. Hoje em dia, aqueles que possuem qualquer tipo de ídolo ou imagens, normalmente aquelas imagens de santos, né, e de Jesus Cristo, eles alegam que que aquilo é apenas um memorial, que aquilo é apenas uma lembrança. Querem usar até a serpente de bronze que Noé levantou no deserto e mandou o povo olhar. E aqueles que olhassem, aqueles que ficaram doentes por causa da sua murmuração, por causa do seu pecado, olhassem aquela serpente de bronze, ficariam curados. Eles usam aquilo era apenas um símbolo, eles querem dar a mesma desculpa, mas é realmente uma comparação muito, muito ruim, uma hermenêutica péssima, essa que é a verdade. Então, eles se esquecem que a Bíblia condena não somente a posse, mas a simples intenção de fabricar um ídolo. Ora, eu não preciso nem dizer que a Bíblia condena a adoração, se ajoelhar, pedir a um ídolo, clamar a um ídolo, a uma imagem, seja o que for, acender uma vela, todas essas coisas
elas tipificam ou manifestam uma prática de idolatria. Você está substituindo a Deus, sendo que nós, a Bíblia diz que podemos ir direto a Ele através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o caminho. Nós estamos colocando coisas no caminho entre nós e o Senhor. Então, a simples intenção de fabricar um ídolo já é ofensiva para Deus. É inaceitável biblicamente que uma pessoa tencione colocar qualquer coisa no meio da sua relação com Deus. Isso já é algo que Deus abomina realmente. Talvez o Salmos 96 é a maior ilustração escrita do que deve ser Deus para nós que cremos nele. O que deve ser Deus para nós que cremos nele? Olha, Salmo 96 é maravilhoso. Vamos lê-lo. Diz assim, Salmo 96, vamos ler. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Como é bom ter um Deus que não cai e quebra, não é verdade, minha gente? Corre pela internet um vídeo que vi certa vez de pessoas carregando uma imagem e ao entrar na igreja, um dos carregadores tropeçou, a imagem caiu e quebrou. Ora, pode-se ouvir o grito e o desespero das pessoas no local, correndo, tentando segurar a imagem que caía, vendo a quebrar daquela maneira. Que frustração ter devoção a algo que em algum momento se torna mais frágil do que você. Imagine, vou repetir, que frustração deve ser crer, ou usemos a palavra não crer, mas ter devoção a algo que é mais frágil do que você. Normalmente, a gente imagina que um Deus não deve ser mais frágil que nós, não é verdade? Ora, muitas vezes esse tipo de Deus, ele é apenas uma projeção do homem que quer ser um religioso. Essa que é a verdade, né? O Salmo 135, capítulo 15, versículo 18, depois você pode ler, ele diz que nós nos tornamos igual ao que nós adoramos. Se o Deus que adoramos é frágil, nós nos tornaremos frágeis também diante das circunstâncias da vida. Por que muitas vezes nós vencemos as batalhas dessa vida? Porque o Deus que nós adoramos, ele é forte, ele é valente, ele é poderoso. E por isso nós podemos vencer também, podemos ser fortes, valentes e vencer as dificuldades e as lutas dessa vida. A verdade é que é o dano que causa. Presta atenção. Quando a gente lê esse texto que diz que nós nos tornamos igual ao que nós adoramos, o dano que causa, e nisso estou pensando nesse momento, a simples devoção a uma imagem, seja quem for, é uma frustração. Eu me sentirei em algum momento tão inútil como essas estátuas. Porque se elas não podem ver, não podem ouvir, não podem falar, não podem caminhar,
Imagina eu, diante das circunstâncias da vida, de repente eu me sentir desta maneira. Por que será que existem tantas religiões? Por que tantas imagens? Tantas imagens? Por que uma tendência no homem de ter um Deus visível? Por que há essa tendência no ser humano? Porque através disso o homem busca, na verdade, através disso o homem busca segurança. Um Deus visível pode ser manipulado. Um Deus visível não te pede nada, não lhe chama atenção, não exige nada. Você só recorre a Ele quando você necessita, se você sabe que Ele não vai reprová-lo. Um Deus visível, ou melhor, um Deus invisível, ou melhor, um Deus visível, não exige fidelidade. Vou repetir, um Deus visível não exige fidelidade. Qualquer objeto que se use para tratar de trazer sorte ou proteção, também é uma ofensa a Deus. Viu, gente? Se tratarmos de substituir os anjos do Senhor, que foram enviados para cuidar de nós e nos proteger, é um desprezo ao amor e o cuidado de Deus por nós. Pé de coelho, figa, ferradura, arruda, trevo de 4 folhas e outras coisas que as pessoas usam nunca poderão realmente nos proteger. Infelizmente, as pessoas elas precisam dessas coisas. É interessante que isso é tão verdade que muitas vezes, em alguns lugares, você encontra a Bíblia aberta no Salmo 91, colocada em algum lugar, às vezes até com alguma vela acesa. Uma vez eu entrei num lugar e, curiosamente, perguntei, era uma loja, não me lembro bem, eu perguntei por que aquela Bíblia estava aberta na entrada da loja, no Salmo 91, e as páginas estavam todas amarelas. Eu tive curiosidade de virar uma página e ver que as outras não estavam amarelas, tanto amarelas como aquela, imagina. Aquela pessoa nunca estudou, nunca colocou aquela Bíblia ali. Eu perguntei por que essa Bíblia está aberta ali, e a pessoa me disse, não, é para dar sorte e trazer proteção. E eu disse para ela, pessoa, não, só que não funciona. A Bíblia não funciona como um amuleto. A verdade é essa, nós não podemos usar também a Bíblia como uma espécie de amuleto para nos dar sorte ou proteção. Ora, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra deve ser o suficiente para nós. Claro, se nós queremos o livramento de Deus e o cuidado de Deus, nós temos que temer a Deus. Essa é a grande diferença. Finalmente, nós devemos entender que Deus é um Deus zeloso. Por que seria Deus zeloso? Você já perguntou isso? Por que Deus teria ciúmes? Por que Deus seria zeloso de uma imagem sem vida? Que aparentemente não ameaça, não anda, não fala, não ouve. Por que Deus se molestaria, entende? Com que nós pudéssemos olhar para essas imagens ou de alguma maneira a gente dar atenção a elas ou até tê-las em nossa casa, alguma coisa assim. Porque atrás de cada ídolo, ouça bem, porque atrás de cada ídolo, cada imagem falsa há um demônio. É isso que as pessoas não entendem. Essa advertência nós encontramos desde o povo de Israel, desde Deuteronômio, quando se adota um Deus, uma imagem, e isso é muito importante para adorar, automaticamente a gente abandona o verdadeiro Deus. Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio 32, 17. Números, Deuteronômio 32, 17 e 18. Números 32, 17 e 18 diz assim: sacrificaram a demônios que não são Deus, com letra maiúscula, a deuses, letra minúscula, que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Automaticamente, ao dar atenção
ao buscar esses deuses, falsos deuses, e como aconteceu isso? Quando começaram a sacrificar, quando começaram a adorar, começaram a oferecer sacrifícios a falsos deuses, automaticamente eles abandonaram ao Senhor, eles abandonaram ao Deus verdadeiro. Que triste. O que muitos crentes não entendem é que qualquer participação em atividades idólatras, em cultos idólatras ou em festas idólatras, vai exercer uma influência demoníaca que não se pode perceber a princípio. Hoje, os crentes estão dando muita oportunidade. Os crentes não estão se cuidando nesse sentido. Não estão crendo que há contaminação no mundo e em muitas coisas deste mundo. Estão sendo muito permissivos, condescendentes, né? Crendo que nada lhes pode atingir, e a palavra de Deus não nos ensina desta maneira, né? Ora, entenda uma coisa, esse tipo de coisa que acabei de mencionar para você vai existir uma influência demoníaca que você não vai perceber no princípio, mas com o tempo vai começar a aparecer na sua vida. Levar crianças, por exemplo, para benzendeiras, para dar passes em centro e coisas desse tipo, é expô-las à influência de demônios. Há certos ambientes e as pessoas, infelizmente, hoje não creem nisso. E você, como cristão, você devia tomar cuidado, você devia ver as diversas advertências que a palavra nos diz a esse respeito, que existem certos ambientes que eles nos contaminam. E principalmente se nós estivermos ali voluntariamente, não forçados por alguma necessidade, mas voluntariamente, né? E vocês sabem do que eu estou falando. Ora, há algo, por exemplo, de que Paulo nos adverte. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 a 22. 10, 20 a 22, assim. Não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Olha que interessante. Ora, o Senhor tem ciúmes de nós. Entende? Aqui Paulo está falando, você não sabe que aquilo que os pagãos oferecem aos demônios oferecem aos demônios e não a Deus, aquilo que eles sacrificam aos seus ídolos, eles não estão sacrificando apenas aquela imagem que está, eles estão sacrificando os demônios, minha gente. Oferecer comida, acender vela, fazer sacrifícios, andar quilômetros, tudo isso, a gente deve ter cuidado com isso. Olha, Deus, o sacrifício de Jesus foi pleno, foi total na cruz do Calvário. Nós não precisamos de mais nada disso, né? Então, ora, você não pode participar de coisas que estão oferecidas a demônio. Se você se sentar a uma mesa ou comer comida oferecida a ídolos e coisas assim, você está participando e sofrendo influência na sua vida. Né? Então a gente deve tomar muito cuidado e observar as advertências da palavra de Deus. Vamos ao terceiro mandamento. O terceiro mandamento, eu coloquei o título, nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Ora, logicamente, se voltemos a Êxodo, vamos a Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5, pode ser, aqui estou em Deuteronômio capítulo 5, aqui diz assim, ora, não tomarás, versículo 11, 5:11, não tomarás em vão o nome do Senhor o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Ai. Ora, se a gente procurar ler Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4:12, lá em Atos 4:12, diz assim,
4:12 diz: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome que possa salvar, porque não há santidade em outro nome, não há perfeição em outro nome, não há um nome com um caráter tão intangível. E aí a gente entende que a finalidade desse mandamento é realmente afirmar a santidade de Deus, o caráter de Deus. Ora, Ele nos deu o seu nome. O que é mais importante para Deus? O seu nome? O nosso nome é muito importante. A própria Bíblia diz que o nome vale mais do que o ouro e a prata. Onde está o nome é onde está inserido o seu caráter. Ele nos deu o seu nome. Então não podemos usar o seu nome de qualquer maneira, de qualquer forma. Não podemos usar o seu nome para essas coisas vãs. Seu nome é santo, seu nome salva, seu nome tem poder. Interessante o que Deus fez com Abraão, por exemplo. Abraão, antes de se chamar Abraão, se chamava Abrão. Sem o H no hebraico, não tinha o nome Abrão, não tinha o H. O Senhor, ao fazer um pacto com Abraão, mudou o seu nome de Abraão para Abraham. Ora, de Abraão para Abraham, isso é, ele colocou no meio do nome de Abrão o seu H do seu nome. Ele pegou o H do seu nome e colocou do seu nome Yahvé. Ele colocou o H do seu nome no nome de Abraão. Isso não fala somente de adoção, né? Quando você adota uma criança, um bebê, você imediatamente o que você faz é colocar o seu nome nele, não é verdade? Colocar o seu nome. Quando você o toma como filho legítimo, você coloca o seu nome. Então, é isso, ele colocou o H do seu nome em Abrão e ele se tornou Abraham. Ora, devemos temer o nome do Senhor. Abraham significa pai de uma multidão. Abraão, príncipe de Deus. Ora, nós devemos temer o nome do Senhor, não ter medo. Temer não é ter medo. Temer aqui o nome do Senhor é honrar, é respeitar, né? Adorar, mas honrar o nome do Senhor. Nós temos o seu nome. Ele nos deu o seu nome. Há poder no nome de Jesus. Os demônios tremem diante do seu nome. Os demônios tremem, as doenças vão embora diante da autoridade do seu nome. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os mortos se levantam diante da autoridade do seu nome. Nós usamos o nome do Senhor em vão quando nós usamos o nome do Senhor, por exemplo, entre outras coisas, para o nosso próprio benefício. Quantos usam o nome do Senhor dizendo coisas que ele não diz, dando direções que ele não deu? E isso é usar o nome do Senhor em vão, né? Devemos protestar, sim, como vemos nos dias de hoje, o que as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão blasfemando contra o seu nome, como as pessoas hoje não têm nenhum respeito pela sua santidade. O Senhor se agrada quando nós usamos o seu nome. Na oração, por exemplo, Jesus disse: tudo o que vocês pedirem no meu nome, crendo, vocês receberão. Jesus disse: vocês ainda não receberam nada do que pediram, porque não pediram no meu nome. Peçam no meu nome e receberão. Jesus está quase dizendo: por favor, façam isso. Eu tenho prazer que vocês façam isso. Para isso que ele nos deu o seu nome tem poder. Então nós devemos protestar quando as pessoas blasfemam, quando as pessoas não têm nenhum respeito pelo nome do Senhor, pela santidade do Senhor, né? Tudo que pedimos, Ele nos dará, se pedirmos o seu nome. Bendito o nome do Senhor Jesus. Ora, vamos falar sobre o quarto mandamento. Ora, o quarto mandamento eu chamo de Senhor do tempo.
Senhor do tempo. Vamos ler Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8. Êxodo 20, capítulo 8. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Muito bem, diz assim: lembra-te do sábado, do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aqui vamos entrar em uma questão aparentemente polêmica, embora fácil de entender se nós temos um coração humilde, né, e entendemos a palavra de Deus. Logicamente, eu não vou poder fazer um estudo profundo aqui sobre o sábado, a guarda do sábado e essas coisas, né? Porque o 4º mandamento fala sobre a santificação do dia do Senhor. Isso que a gente tem que guardar em primeiro lugar na nossa vida. Ele fala sobre descanso. A própria palavra sábado, que é a palavra Shabbat, significa descanso. Ora, fala sobre descanso e fala sobre o dia, santificação do dia do Senhor. E isso deve ser importante, porque não dar ênfase a um dia da semana, ao nome de um dia da semana, mas àquilo que ele significa, ao princípio em si. Isso é importante. O povo de Israel e o judaísmo, eles santificam o 7º dia da semana, lembrando da libertação do Egito, enquanto os cristãos, a partir da igreja, desde a igreja primitiva, observam o 1º dia da semana como o dia do Senhor, em memória à libertação do cativeiro do pecado e da gloriosa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O primeiro que podemos dizer é que o mais importante não é observar o dia de sábado ou qualquer outro dia e fazê-lo de forma legalista, né? Mas ter o cuidado de separar um dia para o Senhor, para descansar no Senhor, para adorar ao Senhor, para nos reunirmos com os nossos irmãos e sermos eclésia, e sermos igreja. Essa é a tônica, essa é a tensão que nós devemos colocar, porque assim a gente foge de qualquer polêmica legalista, né? A gente foge dessas polêmicas. Eu lutei bastante, eu lutei muitos anos com essa questão do sábado, porque ele está entre os 10 mandamentos. E se a gente entende que a gente tem que obedecer todos os mandamentos, está lá. Não matarás, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, etc. Está lá, guardar o sábado. Ora, poderíamos pensar que se devemos seguir todos os mandamentos, então nós também deveríamos guardar o sábado. Mas Jesus Cristo nos mostrou que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O homem não foi criado para o sábado para o homem. Ora, isso quer dizer que o Shabat, que significa descanso, como eu já disse, é para o homem e não é para o homem desfrutar, descansar, e não para o homem se sujeitar a um dia qualquer. Como diz Paulo, que não devemos guardar dias, meses, anos, né? O apóstolo Paulo nos chama a atenção, né? Mas ter esse cuidado, né? De separar um dia para o Senhor, para descansar no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele foi muito enfático quando ele nos chama a atenção nesse sentido. Eu lutei muito para entender isso, porque eu tinha muitas dúvidas, né, minha gente? Eu estou tentando aqui até procurar uma passagem que eu estava estudando agora à tarde, e realmente eu acho que eu não me lembro exatamente, mas o dia de sábado
ou melhor, todos os dias são um sábado de descanso para um crente em Jesus Cristo. O dia de descanso também é aquele dia em que nós paramos para deixar Ele fazer o seu trabalho. Presta atenção, o dia de descanso é aquele dia que a gente deixa o Senhor fazer o seu trabalho. Enquanto nós trabalhamos, Ele não pode muitas vezes fazer o seu trabalho em nós, fazer a sua obra em nós, né? Mas quando nós descansamos nele, Ele pode realizar as suas obras em nós. Ele pode realizar o seu trabalho em nós. Nos dias tão estressantes de hoje, meus irmãos, descansar é quase que um mandamento a ser obedecido, né? Se queremos viver para cumprir o propósito de Deus nessa terra, nós precisamos dar tempo ao Senhor, nós precisamos dar tempo à sua palavra, nós precisamos dar tempo para ouvir a sua voz, para adorá-lo, para estar com a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Ora, Calvino disse certa vez, né, esse servo de Deus tão especial, que o dia do Senhor era um dia em que nós deveríamos morrer para nós mesmos e para as nossas obras e meditar sobre o reino de Deus. Por que nós, os cristãos, consideramos o domingo como o dia do Senhor e não o sábado? Eu vou mostrar algumas coisas apenas, há outras mais, mas para que você entenda, para que você guarde. Primeiro, porque o sábado faz parte da aliança exclusiva entre Deus e Israel. Isso é uma grande verdade, há muitas passagens bíblicas que nos comprovam isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o que o sábado não é uma instituição perpétua. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo. Isso é, Cristo cumpriu. Ele não terminou com a lei, não está falando sobre terminar com a lei, está dizendo que toda a lei se resume em Cristo. E Cristo nos mostrou que o sábado, de certa maneira, ele não era algo que deveria impedir o homem de fazer muitas coisas importantes na sua vida. Comer, resgatar um boi de um buraco, qualquer coisa, ajudar alguém que estava passando por grande necessidade, sofrendo e etc. No Novo Testamento não existe nenhum ensinamento sobre a guarda do sábado. Você sabia disso? Não existe. Ao contrário, há uma discussão muito grande, porque na verdade os judeus convertidos queriam que os gentios guardassem. Havia uma parte dos judeus convertidos que queriam exigir que os gentios eles praticassem a lei, se circuncidassem, guardassem a lei, o sábado, né? E o apóstolo Paulo teve que tratar sobre isso, teve que ensinar sobre isso, não é verdade? Inclusive, ele diz que a circuncisão não é aquela que se fazia no corpo, mas é aquela que estava no coração, aquela que se fazia no coração. Então, isso é muito importante. Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O Espírito Santo desceu e inaugurou a igreja em um domingo. Glória a Deus. A igreja primitiva considera o domingo o dia do Senhor antes de 325. Quer dizer, é triste. Triste de tudo isso, e com isso eu quero terminar esse mandamento, é que os cristãos estão cada vez mais distraídos e deixando de lado essa bênção de dedicar um dia ao Senhor, de descanso para que Deus trabalhe em nós. Ora, dedicar o domingo como o dia do Senhor para buscá-lo, adorá-lo, se reunir com a família de Deus, estão trocando a bênção por outras coisas, como entretenimento, passeios e outras atividades. Estão dizendo, mas eu trabalho a semana inteira, eu trabalho de sábado, o domingo é o meu único dia de descanso e etc, etc. Mas você descansa na presença de Deus, você descansa quando você busca Deus, você descansa na presença dEle, você descansa quando você adora. Ele te leva às águas tranquilas, Ele te leva aos pastos verdejantes, Ele te dá a paz, Ele cuida de você. É disso que nós estamos falando exatamente. Ora, terminamos aqui esse mandamento. Vamos ao quinto mandamento, que é um mandamento com promessa. Aliás, o único mandamento com promessa. Por isso eu chamo mandamento com promessa. Deuteronômio 5,16. Deuteronômio 5,16 diz,
Honra teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não pode existir algo mais ético do que isso, porque fala sobre o relacionamento entre homens e como o relacionamento entre homens pode afetar as nossas vidas. É impressionante como nos dias de hoje esse mandamento pode ser muito importante. Em uma época onde não se respeita mais os pais de forma nenhuma e como consequência nós temos uma geração rebelde, uma geração amargurada, irada, uma geração suicida. Honrar vem do vocábulo kabod, que significa dar valor, dar importância, valorizar, venerar, ter amor, prestigiar, presta atenção, valorizar, honrar. Esse é um primeiro mandamento que contém uma promessa poderosa, o prolongamento da vida, que também significa o prolongamento das obras. Você não acredita que se alguém segue os conselhos dos pais, por exemplo, e essa é a pergunta que eu faço a você. Eu vou, aliás, terminar hoje deixando essa pergunta para vocês. Vocês não acreditam que, por exemplo, alguém que segue, um filho que segue os conselhos dos pais, por exemplo, com relação às drogas, bebidas, amizades, um descontrole social e etc., não prolongará a sua vida? Com certeza. Claro que sim, eu diria até, e eu pensei nisso no momento em que eu estudava isso, meditava sobre isso, que honrar aos pais pode prolongar até o meu casamento, porque sempre é bom observar se os pais estão de acordo com esse namoro, com seu namoro, com essa relação. Isso pode te ajudar a ter uma vida feliz e prolongar o teu casamento. Teus dias serão prolongados na terra, isso também com respeito ao físico. Não é verdade? Ter uma vida saudável, honrar, amar os seus pais. Aqui não diz honra teu pai e a tua mãe quando eles forem bons com você. Não, aqui diz honra teu pai e tua mãe, sejam eles quem sejam, ou foram, ou fizeram. Honra o teu pai e a tua mãe. Minha gente, eu preciso terminar, mas pode ser que eu continue aqui, termine esse tão importante mandamento na quinta-feira que vem e continuamos, porque temos muitas coisas pela frente. Deus abençoe sua vida, Ele te dê muita paz, que te abençoe e que o nome do Senhor seja sempre glorificado, exaltado na sua vida. E aprenda a descansar nesses dias tão terríveis, cheios de estresse, de lutas, dificuldades. Aprenda a descansar no Senhor. Deus te abençoe.